21 de junho marcou a chegada da segunda temporada de Dark no catálogo da Netflix, né? Dark, que foi uma série que a gente comentou num vídeo anterior aqui também, se você não viu, dá uma olhada aqui na descrição que tem o link para esse vídeo também. É uma série que é uma joia do catálogo da Netflix, assim, porque é uma série que foge do padrão, né? Primeiro que ela não é falada em inglês, ela é falada em alemão, e ela é um sci-fi que rompe com os próprios paradigmas do sci-fi, será? Eles brincam, né? Eles com isso. brincam E é uma série que, a gente falou isso também no outro vídeo, né? Mas vale reforçar aqui, porque é uma série que confia no espectador. Porque é uma trama que é muito intrincada. Se você achou a primeira temporada complicada, a segunda, então, veio pra confundir. Nossa, a trama da segunda temporada, assim, você tem que prestar muita atenção. Eu até falei, né? Quem não viu, quem foi ver a segunda temporada sem ter revisto a primeira antes, vai ter dificuldade. deve ter ficado muito perdido. Porque mesmo que a gente reviu a primeira temporada uma semana antes da estreia da segunda, e a gente já ficou assim, cara, mas peraí, né? Por que isso acontece? Esse personagem tem relação com aquele? Da onde que veio isso? Ela fica confusa. Porque o que a gente conhece, né, da viagem no tempo? Por exemplo, se você vai viajar no tempo, você não pode fazer nada que vai mudar o curso dos acontecimentos e nem falar com você mesmo. Esse é um paradigma que está ali estabelecido nas histórias de viagem no tempo, mas que essa série simplesmente ignora. Então, a primeira temporada termina com o Jonas indo para o futuro. Então a gente acaba tendo um vislumbre do que seria ali 2052. 33 anos depois, o pós-apocalipse. Né? E ali a gente acaba descobrindo que a Elizabeth, a menina filha da delegada, né? Da Charlotte. Da Charlotte, ela lidera um grupo e ela sobreviveu, né? O apocalipse, lidera um grupo que protege ali a usina e no fim o Jonas consegue entrar. Porque na nossa cabeça ele teria ficado muito tempo no futuro, até para ele voltar mais velho, né? Para justificar aquela aparência mais velha dele, que né? a gente até agora não entendeu porque que ele tá mais velho. Porque... Exatamente. Assim, e aí que tá. Assim, essa história, ela é muito intricada, ela tem muito vai e volta, ela tem muito, assim, é muito emaranhado mesmo, muito nó, e que, assim, eu espero que a terceira temporada, que vai ser a última, consiga desamarrar isso bem, porque tem pontas, assim, que ficaram nessa segunda temporada que eu achei que eles fossem já explicar algumas coisas, né? Não com o personagem dizendo, mas mostrando, que é o mais importante desse tipo de coisa. A gente não viu ali onde é que ele envelheceu, né? Porque ele ficou um tempo lá no futuro. É porque... Aí ele foi jogado... Aliás, um parênteses aqui, tá? A gente vai falar do que acontece na segunda temporada. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, mas não acabou de ver a segunda temporada ainda, e não quer tomar spoilers, dá uma pausa aí, volta aqui depois que você terminar de ver. Porque a gente vai falar de coisas que acontecem. Como, por exemplo, esse fato do Jonas estar lá em 2052... né? E ele não ficou preso em 2052, como eu até cheguei a pensar beleza, o cara ficou preso muito tempo lá e envelheceu lá, depois é que ele voltou para 2019. Não, porque lá em 2052 ele encontra então aquele mecanismo lá, aquela fonte de energia do que sobrou que chama partícula de Deus, né? Então... o bóson de Higgs, né? Que é mais popular aí na linguagem científica. Ele encontra essa partícula lá, essa força lá, e consegue, através dela, do contato com ela, viajar no tempo de novo. Só que a intenção dele era voltar para 2019 para impedir aquilo tudo. Mas ele se perde no tempo, vai parar onde? Em 1921. Antes do túnel existir, antes de existir máquina de viagem no tempo. Então você vê, então beleza. Agora ele vai ficar preso Ele vai ficar preso em 1951 a 1921 até chegar em 1953, onde a máquina surge, né? E ele vai conseguir voltar no tempo, viajar no tempo. Não, ele fica lá preso, onde o que acontece? Ele conhece, né? A gente vai vendo, os primeiros episódios da segunda temporada já apresentam isso, já exploram isso, que é um pouco da mitologia por trás daquele grupo do qual Noah fazia parte, né? O vilão que a gente conhece na primeira temporada. E a gente conhece, através disso, um outro personagem chamado Adam, que, teoricamente, a segunda temporada diz isso, né? Os personagens... Ele se apresenta como o Jonas do futuro... de um futurão futuraço, entendeu? Só que é um cara totalmente desfigurado. Diz ele que tá assim por conta das excessivas viagens, né? E o contato com a radioatividade da máquina. Né? Então você imagina, beleza, então agora esse Jonas jovem que a gente conheceu em 2019 vai ficar preso lá em 1921 até 53, lá, né? porque ele vai envelhecer, justificar aquela aparência dele.
Mas não, de novo ele viaja pro presente, pra 2019. Só que aí ele viaja, aí é que tá, é uma coisa que eu falei no vídeo anterior. Ele, instruído pelo Adam, que diz que para ele evitar tudo o que aconteceu, ele teria que demover o Mikkel de se suicidar, ele é enviado para uma data específica, 2 dias antes, né, 2 ou 3 dias antes dele se suicidar. E o que a gente vê, na verdade, é o Jonas mostrando pro Mikkel uma ideia que ele nem tinha tido. Mostrando a carta, inclusive. Ou seja, aquilo que eu falei no outro vídeo, na verdade as pessoas estão indo com a intuição, com a intenção de modificar, impedir, elas estão executando só aquilo que se espera que elas executem para aquilo tudo acontecer como sempre aconteceu. Então, é uma rede de manipulação. E paradoxos, né? Porque o herói que você entende, né? Porque o Jonas, ele surge como protagonista dessa história. Na verdade, ele seria o vilão também da história. O herói seria ao mesmo tempo herói e vilão. Porque, na verdade, o Jonas jovem tá lutando bravamente contra o Adam, que seria o Jonas velho. E a gente tem o Jonas do meio, que tá ali indeciso, não sabe ainda pra onde é que ele vai. E de onde vem esse Jonas envelhecido? Porque a segunda temporada não mostra. De onde vem o Jonas velhão, né? Então, assim, tipo, velho da van, né? Porque... de onde veio esse infeliz, entendeu? A gente não sabe, entendeu? E nem como que aquilo aconteceu. A gente não sabe nem se é verdade. Se ele é mesmo... Né? Eu acho, né? Ele tem as mesmas cicatrizes ali do pescoço e tal. Eu até falei, né? Eu falei isso quando a gente acabou de ver. Eu acho que esse cara não é o Jonas. Eu acho que ele tá manipulando, porque a gente conhece todos os personagens. A gente vê os personagens que sobreviveram, versões envelhecidas dele, né? A gente vê lá o Magnus, a gente vê a Francisca, né? Que é a outra filha da Charlotte também. E a gente vê todo esse pessoal relacionado com esse grupo, né? Exatamente, mas o único personagem daquele núcleo jovem que a gente não vê é o Bartosz. E o Bartosz a gente sabe que ele desenvolve aquele ciúme. Primeiro que ele foi recrutado pelo Noah. E segundo que ele tem um ciúme pelo fato da Marta, né? Ser ainda apaixonada pelo Jonas e ele ter tido aquele romance breve com ela ali, mas na verdade ela não quer nada com ele, porque o lance dela é com o Jonas. Por que não seria esse cara se passando pelo Jonas no futuro, já que ele tá todo, né, desfigurado? Mas também no fim da temporada... Pra manipular essa história. Que aí criaria, inclusive, outro paradoxo, né? Porque o vilão teria sido recrutado pelo Noah, né? Jovem. Só que, na verdade, no futuro ele seria chefe do Noah quando ele volta pro passado. Eu já me perdi. Tem muitos paradoxos nessa segunda temporada, gente. O que a gente vê é isso, é a Cláudia manipulando, levando informação, né, pra cada tempo, pra que as pessoas façam o que elas têm que fazer. A versão velha da Cláudia. Velha, né? E a nova também acaba viajando, né? Sim. E ela, por exemplo, sobre a situação do pai dela, ela descobre que o pai vai morrer e ela acaba fazendo tudo aquilo que precisa ser feito pra ele morrer mesmo, entendeu? Sem querer, com a intenção de evitar que aquilo acontecesse. Então a gente fica pensando, meu Deus, mas como é que vai quebrar esse ciclo? O que precisa ser feito? Porque basicamente tudo que eles fazem está reforçando uma série de coisas, de coisas que na verdade não tem origem. Porque, por exemplo, o lance do livro, que é escrito lá, né, da viagem no tempo, pelo cara lá, o relojoeiro que monta, ela constrói a máquina, né, da maleta. O livro nunca foi escrito. Porque ele recebe alguém do futuro que vai no passado para dar o livro para ele que ele ia escrever. Escreve o livro que já tá escrito. É o ovo e a galinha, gente, o tempo todo. Mas o mais bizarro, o paradoxo mais bizarro que eles fazem, né? Porque quando a gente acha, porra, o Michael na verdade era o Mika, né? Isso a gente vem lá na primeira temporada sabendo, né? O Michael na verdade era o Mika que ficou preso no passado, cresceu para virar pai do Jonas. Mas tem outro troço que é mais bizarro ainda aqui. Porque como a Elizabeth, a filha, a mudinha, né? Filha da Charlotte, ela sobrevive ao apocalipse, né? Que ocorre. Ela então vai pro futuro, né? Sobrevive aquele tempo todo lá. Só que ela encontra a versão jovem do Noah no bunker também. Porque o Adam manda o jovem Noah, não aquele Noah que a gente conheceu lá da primeira temporada, mas a versão jovem dele, que inclusive interage com a versão antiga dele, a versão todo, mais velha dele em vários momentos. Por ele. É aquela coisa, né? Então, assim, ela tem um romance com ele, né? Em determinado ponto ali da história. No futuro, eles têm uma filha no futuro e o Noah pega a garota e joga ela e coloca ela no passado. Quem é a garota? É a Charlotte. Foi criada pelo relógio. A filha é mãe da própria mãe. E filha da própria filha. Não, filha da própria filha? Sim, ela é filha da Charlotte, mas também é mãe dela. É a avó dela mesmo. É filha da filha e mãe da mãe. Assim,
É por isso que a gente falou, essa história, eles tentam romper, assim, definitivamente com os padrões que realmente se encontram nessas histórias de viagem no tempo. E aí fica aquela pergunta, né? Será que vão conseguir realmente amarrar isso tudo na temporada final? E no final, assim, não é mais um mistério, porque basicamente a cidade inteira tá viajando no tempo. E fazendo merda em vários momentos diferentes e causando o que se espera que seja causado. O que a gente não consegue entender é o que vai quebrar esse ciclo, mas aí a gente tem o final da temporada. Que tem um elemento novo. Que aí é que... Entendeu? Você vê lá o Jonas tentando decidir o que ele faz lá depois que o Adam dá um tiro na Marta e ela morre e aí ela reaparece com ele no momento em que está acontecendo lá o apocalipse. E aí ele pergunta, mas de quando é que você veio? Ela, a questão não é de quando, é questão de... Como é que ela fala? De que mundo, De né? que mundo. De que realidade, né? Então é outro elemento que eles jogam aí, né? Aí se você já estava confuso com viagem no tempo, paradoxo e tal, dorme com essa. Realidades alternativas, mundos paralelos. Então aí nada impede também que o Adam seja de um lugar, o Jonas do outro. Exatamente. O Jonas médio lá, o adulto. Sim. Então, né, afinal a gente está lidando com quem de quando? Né? E como é que essa esculhambação vai ter fim, né? Porque, gente, assim... Esculhambação no bom sentido. No bom sentido. A série é maravilhosa. Porque aquilo que eu falei na temporada não é aquela coisa assim, tipo, grotesca. É uma série séria, dramática. E você compra... Ela faz o absurdo soar crível. Exatamente. Você tá vendo essa confusão toda e você tá... Uau! Maravilhoso, maravilhoso. Claro que tem umas revelações que são bizarras. Mas faz a história ser uma história de ficção científica boa. Porque ela tá cagando pra essas regras. Foge da convenção, né? Foge do lugar comum. E tá construindo uma coisa bem diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver. É por isso que eu espero muito que a terceira temporada tenha, óbvio, vai ter muita coisa que não vai ficar com... Não vai ter resposta lógica, tá? Racional. Tá, mas peraí, como assim a filha é mãe da própria mãe? É isso, dorme com isso, não tem solução, entendeu? Vai ser isso aí, entendeu? É aquela coisa do quem veio primeiro o ovo ou a galinha. É o tempo todo que o Dark explora, né? Com as convenções que eles quebram, né? Eles querem dizer que o tempo não é uma coisa linear, como a gente está acostumado a entender. Sim, é uma coisa circular, né? Entendeu? Eles até fazem um gráfico, né, com um bonequinho, né, com a setinha, achando que o tempo é assim, mas aí você vira e é aquilo, entendeu? Tá sempre girando. Ein Wurmloch verändert die Topologie der Raumzeit. Krümmt sie. Nichts ist mehr da, wo es hingehört. Então, quem sabe a gente, né, não tá enxergando uma perspectiva muito antiquada a questão do tempo. Que é só uma convenção o tempo, exatamente, né? As convenções estão tão enraizadas na nossa cabeça que... Então a gente... A proposta que essa trama faz, né, de que você, pensa um pouco fora da caixa, será que não seria tão impossível assim que essas coisas acontecessem? Claro que aqui está extrapolado, né, para um cenário muito, muito absurdo, mas que constrói uma lógica própria, né, dentro daquilo ali, respeita essa lógica própria, né? O que eu espero, como eu já estou falando aqui várias vezes nesse vídeo, é que eu espero que eles consigam realmente dar uma amarração maior para isso, para explicar essas pontinhas pra gente entender da onde veio esse Jonas mais velho, né? O Adam, por que ele tá fazendo isso dali? O Adam mais velho lá, o desfigurado, né? O velho do Havan lá, ele fala pro Jonas jovem que ele tem que fazer aquilo para ele se tornar o Adam. Mas sim, mas é ele mesmo que faz aquilo, é o Adam velho, o Adam que mata a Marta, não é o Jonas novo que sente a culpa por ele ter provocado a morte dela. Então, assim, né? Essas coisas vão ter que ainda ser reexploradas e, claro, com esse elemento novo que é introduzido no último episódio da segunda temporada, eu espero que traga um tempero ainda maior e mais, né, saboroso aí para esse desfecho da história no ano que vem. Mas vale a pena ressaltar, uma série muito boa. Eu acho que é difícil escrever um roteiro assim, executar um roteiro como esse, e eu também acho que o diretor de elenco é maravilhoso, porque você consegue atores muito parecidos desempenhando o mesmo papel, então isso dá uma...
deixa mais crível ainda a história, né? Então isso é um cuidado que a gente tem que elogiar, entendeu? Não é uma coisa feita nas coxas, a moda, né? Então assim... Eu fico imaginando na sala dos roteiristas como é que deve ser as ligações na seta desse personagem que vai pro outro. Então assim, a gente repara que tem um cuidado, que existe é um passo, gente, é muito bom ver uma série que não é falada em inglês, com essa qualidade, de sci-fi, que já é uma coisa que quando tem pouco, quando tem é porcaria. Então assim, vamos prestigiar, vamos acompanhar, é complicado, a gente mesmo se enrola aqui, não sabe o que tá falando, eu me perco, tem que desenhar. Aliás, a Netflix fez um site explicando de referências, né? Explicando a história individual de cada personagem, que ajuda muito a entender, né? Caso você tenha se perdido em algum momento, como eu vou deixar o link aqui na descrição para quem perdi várias vezes, que quem por acaso não tenha visto. Quem é essa pessoa agora? É a fulana. Ah, tá, beleza. Então assim, é normal, não se sinta sozinho. Se você não entendeu e se perdeu, porque estamos juntos. Mas vamos esperar aí a próxima temporada, que é a última, que deve ser ano que vem, né? Sim, vai estar em 2020, para fechar essa história aí de Dark, essa série. E que venham mais séries como essa. Muito mais. Por favor, séries que desafiam o público e que deixam a gente instigado aqui. E se você está acompanhando Dark, já viu a primeira temporada, review, assistiu agora a segunda, diz aqui embaixo nos comentários o que você achou, né? Qual a sua teoria? O que você acha? Quem é o Adam, afinal? Ele é o Jonas mesmo? Não é o Jonas, né? Da onde veio o Jonas mais velho, né? Já que a gente não viu nada nesse sentido na segunda temporada. Afinal, quem é o vilão? Quem é o mocinho da história que a gente não consegue entender, né? Diga pra gente aí e, claro, né? Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que assistiram Dark ou que ainda vão assistir. E ajude a gente a divulgar o trabalho aqui, fazer esse canal crescer. Até o próximo vídeo. Tchau!